E aí, galera, beleza? Vamos lá. Inciso 3, modificação na questão do inciso 3, se acrescentou aquele famoso sequestro relâmpago, ou, se vocês preferirem, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da pessoa. E olha aí, ó, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que ficou mal redigido. Mas se a extorsão qualificada for pela restrição da vítima, é uma coisa. Ou qualificado pela ocorrência de lesão corporal, é outra coisa. Ou uma extorsão qualificada pelo resultado morte. Tudo isso está no 158, parágrafo 3º, e é o que eu quero dizer para vocês, que naquele sequestro relâmpago vai ser hediondo, independente de ter a lesão ou morte. Ficou mal redigido, mas essa é a mens lege, e fique claro aí para vocês. Crítica, meus amigos. Olha a crítica aqui. O professor Kleber Masson nos alerta. Tirou do rol de hediondo a extorsão qualificada pelo resultado morte. Pessoal, então vamos lá. Cidadão não foi sequestrado. Vamos imaginar, está no banco. Não teve sua restrição de liberdade. Ele já estava lá no banco. Ele não foi levado até lá. Então não houve a restrição de liberdade. Mas, tá bom? Presta atenção isso aqui comigo. O cidadão chega lá, apontou a arma para ele e diz: olha, tu já está aí com um banco, com um cartão, saca X dinheiro para mim, senão eu te mato. Não vou sacar, tá, morreu. Mas não houve a restrição da liberdade. E aí, professor? E aí essa extorsão, ela, meus amigos, ao contrário do que talvez também eu tenha sido falho aqui na interpretação para vocês, mas fique bem claro, se a extorsão ela acontece com resultado morte, mas que não houve a restrição da liberdade da vítima, e aí, professor, não é hediondo, tá bom? Olha aí, é meio complicado. Às vezes o sequestro relâmpago, o cara vai lá, saca, dá o dinheiro, não sofreu lesão corporal, não foi morto e é hediondo. E o outro que morreu porque não teve restrição de liberdade, não faz sentido. Inciso 9, outra coisa que também, ok, faz sentido de ter sido criado, mas também criou um furo. Vamos lá. Furto qualificado pelo emprego de explosivos de artefato análogo que causa perigo comum. Famosa explosão lá do caixa eletrônico. Tá bom, estava na moda, infelizmente, está acontecendo, tem que combater esse crime organizado que está fazendo isso, porque de fato é um crime organizado, pode juntar tantas armas, tantos explosivos, fazer tudo ali minuciosamente, muitas vezes saber até o tempo de reação da polícia. Ok, só que olha o furo. O furto é hediondo. E o roubo? Esqueceram de colocar o roubo. Em outra situação, vamos lá. Se o cara vai lá, explode a agência bancária e não tinha ninguém, furto é hediondo. Mas vamos supor que tem um coitado de um vigia. O pessoal pega o vigia, ameaça ele com arma de fogo e tal, explode na presença do vigia. Agora não é mais furto, porque houve ameaça à pessoa. É roubo. E agora o coitado do vigia estava lá, inclusive, para impedir. É um crime mais grave, mas não é hediondo. Olha aí o furo, mas quase ninguém está lembrando disso, tá bom? Então tenham cuidado. O que mais? Parágrafo único ainda aqui da lei dos crimes hediondos. Trata ali de crimes hediondos que não estão no Código Penal. Então vamos lá. Ele vai fazer, por exemplo, aqui no inciso 2, menção ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e vai dizer que é crime hediondo quando acontece ali o porte de arma de uso proibido. E aí ele tirou o restrito. Agora sim, ele faz menção ao artigo 16 e o artigo 16 fala do restrito, fala do proibido, fala até de outras armas, mas aqui fica só o proibido. E o pior, antes da reforma tinha o restrito aqui também. E aí, professor, vai criar confusão na interpretação. Então muita gente vai tentar se defender dizendo que só é hediondo aquilo que for de uso proibido. Acontece que já existe jurisprudência do STF, do STJ, dizendo que, e aí até antes disso, que tudo que está no artigo 16 também é hediondo, tá bom? Inciso 3.
Comércio ilegal de armas de fogo. Então, qualquer comércio ilegal de armas, se ele é proibido, restrito ou não de uso permitido, será considerado hediondo. A tentativa é de combater a venda ilegal de armas. Inciso 4. Tráfico internacional de armas. Agora, olha, não só da arma de fogo, mas também de acessório e munição. Vejam que esses dois termos, eles não estavam no inciso 3, mas estão no inciso 4. Então, tráfico internacional de munição também é hediondo. Venda ilegal de munição não é crime hediondo. 5. Organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. E aí, meus amigos, chamo a atenção de vocês aqui para duas coisas. Não é qualquer organização criminosa. Vai ser hediondo você formar a organização criminosa para a prática de crime hediondo, tá bom? Outra coisa, o crime de organização criminosa, qualquer que seja ele, para a formação de hediondo ou não, ele não precisa da consumação do crime para o qual essa organização foi organizada, foi montada, para que se possa dizer que o crime foi cometido. Basta que eles estejam reunidos com o intuito. Então, mesmo que, vamos lá, o pessoal se organizou para fazer tráfico de armas internacional. Tá bom. Antes da primeira compra, eles são descobertos, são presos e já vão pegar ali a pena pela organização criminosa para crime hediondo do tráfico internacional de armas. Tá bom? Independente que tenha se consumado o tráfico. Sexta mudança, pessoal. A gente está perto de terminar. Só que essa talvez seja uma das mais longas, que é a colaboração premiada. Meus amigos, está muito na moda. Eu peço que vocês leiam. Vou colocar muito artigo aqui para vocês. Peço que vocês leiam tudo, todo o terceiro A, terceiro B, os parágrafos terceiro B, todos eles que eu estou colocando aqui. Vejam que nem tudo mudou com o pacote anticrime, mas se por um lado tornou mais seguro, institucionalizou, positivou muito que era doutrinário, muito que era jurisprudencial, agora é legal, mas também se deu uma puxada de freio aí na colaboração premiada. Claro que em parte para combater excessos, que sabemos que existiram em várias das forças-tarefas, continuam existindo. Olha aí delações como muito criticadas como a da JBS, que inclusive ainda está no Supremo se ela foi válida ou não, mas também incomodou algumas pessoas dentro do nosso legislativo, não dá para dizer que não, e acabou puxando o freiozinho ali. Então vamos lá. Artigo 3º A, o que é que mudou? A colaboração premiada tem natureza jurídica de negócio jurídico processual. Então, ficou claro uma coisa que a jurisprudência já dizia. Agora, ficou ainda mais claro no 3º A que ele não é meio de prova, mas é meio de obtenção de prova, é indício de prova, tá bom? Então, aquelas situações em que se diz, olha, o cidadão foi condenado só com base na delação, não pode, tá bom? Agora, um detalhezinho, uma crítica que a doutrina está falando, é que se colocou ali, que pressupõe utilidade e interesse público. O que é utilidade e interesse público? É algo muito genérico, principalmente por uma delação. Então, alguns críticos dessa parte já pressupõem que, olha, eu estou colocando aqui um pressuposto de validade genérico, que aí, de repente, numa interpretação do caso concreto, o cidadão lá que está interpretando, um juiz, um ministro, um desembargador, vai entender que, olha, na verdade não é tanto interesse público aqui. Artigo 3b, recebimento da proposta. Então, olha aí, marco inicial das negociações. O que é isso? Ele está dizendo que o recebimento da proposta, chega lá o advogado com poderes, ou o advogado e o cidadão, pede para fazer a delação premiada, ou sinaliza o intuito de começar uma delação premiada, esse recebimento da proposta, o MP, a autoridade policial, só de estar ouvindo, então isso já é o marco inicial das negociações. Então, marco inicial das negociações, e olha, mesmo que o MP não aceite, isso aqui é o marco inicial das negociações. Vai ter um parágrafozinho que fala do indeferimento sumário, que é o primeiro, está ainda no nosso slide. Mas, se o MP indeferir,
ele perdeu a oportunidade. Então, é difícil do MP indeferir de pronto. Mas, ao mesmo tempo, meus amigos, engessa muito o MP, porque o cara diz, olha, meu cliente quer fazer a delação. Tá bom, e aí? Não, mas meu cliente está numa viagem, está se sentindo mal, eu acho que daqui a 6 meses a gente avança nas negociações. Só que aí, meus amigos, além de ser o marco das negociações, inicial das negociações, também é o marco da confidencialidade. E da maneira como está positivado na nossa norma, eu chamo a atenção de vocês que, inclusive, olha, vai vedar a cooperação com a polícia ou com outros ministérios públicos de outros estados. Agora é confidencial. E se eu levar para a mídia, se eu levar para a polícia, se eu levar para qualquer outro canto, eu promotor ou eu delegado, eu estou cometendo crime de violação de sigilo lá da lei de abuso de autoridade. Então olha aí o risco que o Ministério Público, a autoridade policial, correm ao ouvir a possibilidade dessa delação, tá bom? Claro, existe a possibilidade, tanto pelo MP como pela autoridade policial, do indeferimento sumário, mas é difícil ali a pessoa perder uma chance como essa. Claro, que se de fato desconfiam que é só um artifício, existe a possibilidade, está aí no parágrafo 1º. Então, meio que desacelerou diminuiu um pouquinho a pressão do freio que colocaram no caput do 3B. Não indeferimento sumário, ou seja, se não foi indeferido, já assina ali os termos de confidencialidade. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação. Olha, eu posso continuar investigando, sem problema nenhum. Agora, eu posso suspender a propositura de medidas processuais cautelares. Então, vamos supor, o pedido de uma prisão provisória. Olha, o meu delator, posso dizer para ele que eu não vou pedir a provisória dele, e afinal de contas, via de regra, ele não está demonstrando ali uma ameaça ao processo, ele está ajudando. Tranquilos? Poderá ser precedido de instrução. Pessoal, entendo. Olha, já estou dizendo para vocês, já disse e continuo afirmando, não constitui prova, constitui indício de prova. E é claro que o Ministério Público pode desconfiar daquele que está sendo falado. Essa delação pode ser um artifício para levar o Ministério Público para um outro lado. Então, poderá ser precedido de instrução, de procurar outras provas, de pedir a comprovação por outros meios. Os termos do recebimento de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante. Então, olha, os termos da confidencialidade, quem faz é o MP ou a autoridade policial. Ele assina, o réu assina, o investigado, no caso, e o defensor técnico dele, tá bom? Nas hipóteses de não celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, ou seja, vamos lá, se o MP ou a autoridade policial ouve, mas decide por ele, ou comete alguma ação que diz respeito ao que estava sendo negociado e frustra o acordo de delação, então aquele que deu a causa ao rompimento do acordo não poderá utilizar nenhum dos meios de prova que tinha à sua disposição. Tá bom? É a chamada teoria do Queen for a Day, segundo o professor também Kleber Masson. Meus amigos, eu vou pedir licença a vocês para gravar uma parte extra. Se não der tempo de você assistir tudo antes de ir para a nossa live, aí você assiste logo depois, tá bom? Obrigado pela compreensão. Até já.